Toda semana nós temos a Parashá da semana lida de forma solene na sinagoga, estudamos a Parashá, e esse é um dos comentaristas mais clássicos que tem dentro da literatura rabínica, que é o Or HaChaim HaKadosh. A aula de hoje, que eu preparei, é uma aula de apresentação do nosso sábio, a apresentação do estilo dele, um pouco da vida, algo que quem já me conhece sabe que eu dou essa aula no meio do curso. Né? Geralmente eu interrompo o curso e falo um pouco da vida do personagem. Mas como nós estamos em Zoom, eu achei que eu ia inverter pela primeira vez. Essa primeira aula ela vai ser uma apresentação do personagem. Espero que a partir da segunda aula eu vou avisar vocês em que página eu me fundamentei, né, no livro que estará nas mãos de vocês. Parte eu já sei que tem nas mãos, e aí vocês vão poder assistir a aula e depois, ou antes, ou durante, ler o material que já foi publicado em língua portuguesa. Vamos lá! Então, o que eu quero mostrar para vocês? Rabino Chaim Ben-Attar é um rabino que viveu final do século XVII e início do século XVIII. E esse rabino, importante que eu diga a vocês... Desculpa, Rabino, é possível mutar as pessoas porque está tendo ruído? Vou mutar. Obrigado, Alberto, por ter me lembrado. Eu vou mutar todos e depois, na hora das perguntas, vocês se coloquem, né? Desmutem. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, o Rabino Chaim Ben-Attar viveu o final do século XVII, início do século XVIII. Esse rabino nasceu no Marrocos, na cidade de Salé. Você sabe que no Marrocos havia várias cidades, grandes centros de estudos judaicos lá. Mas a cidade de Salé era uma cidade muito simples. Simples, mas saiu um gigante. De todas as comunidades faraditas na história judaica, a comunidade do Marrocos foi a maior comunidade judaica sefaradi de todos os países do Oriente Médio. E saiu, proporcionalmente, também maior número de sábios, de eruditos. Creio que seja a primeira vez que eu apresento por aqui, né, para quem vem me acompanhando há anos, um personagem que vem do Marrocos. E ele viveu apenas 47 anos. Tá? Ele não teve longevidade, e muitos rabinos daquele período viviam um pouco, por circunstâncias de estrutura de saúde sanitária, etc. Era muito difícil o controle. A gente vai ver um pouco da história deste rabino, mas com 47 anos marcou a história na erudição judaica, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele faleceu em Jerusalém. Essa matzevá que vocês estão olhando é uma matzevá já em Jerusalém. Então, ele nasce no Marrocos e falece em Jerusalém. Os escritos que vocês veem em hebraico à mão, na pedra, né? Esses escritos foram pelo aluno dele, Haim Yosef David Azulay. O Hidá foi o aluno do Or HaChaim HaKadosh. Ele está enterrado em Jerusalém, no Monte das Olivas, Har HaZeitim. Ele está lá. É um lugar onde tem muitos tzadikim enterrados, no Monte das Olivas de Jerusalém, e lá está Or HaChaim HaKadosh.
Ele estudou com quem? Com o avô dele, que tinha o mesmo nome, tradição Sfaradi, né? Do neto reproduzir o nome do avô, né? Então, eu sou o Shmuel, meu avô, Zichrono Livrachá, também era Shmuel Pinto. Então, eu sigo o nome do meu avô, assim era o Minhag, Haim Benatar, tinha o Haim Benatar neto, Haim Benatar avô. E ele estudou diretamente com o avô, como está na Torá. Isso é um zhut muito grande quando um filho pode estudar com o pai, e quando estuda com um avô, então, melhor ainda, né? Então, isso era o zhut que tinha a família Benatar. O interessante, já apresentando um pouco da história desse personagem, é que ele era costureiro e trabalhava para um artesão muçulmano. E ele, como erudito de Torá, ele trabalhava horas específicas para tirar o sustento dos seus familiares, mas a maioria do tempo do dia ele dedicava ao estudo da Torá. Isso é um princípio de vida, né? Isso não é uma coincidência, né? Maimônides, já muito antes o Rambam, falou que a gente tem que, de fato, dividir o nosso tempo. E como é que se divide esse tempo? Se divide o tempo entre a profissão, o trabalho e horas de estudo de Torá. E ele era costureiro. Parece que era um bom costureiro, tinha boas mãos, né? E fazia trabalhos, né, muito bonitos, como artesão, como costureiro. Certa vez, diz a história, né, que o sultão da cidade, né, de Salé, ia casar a filha, e aí pediu para o artesão muçulmano uma roupa caprichada. O artesão começou a fazer, mas o casamento estava chegando e precisava de um toque, né? Porque sempre os familiares iam olhar lá a roupa da filha e não estava ainda ao gosto, né, da família do sultão. Foi aí que resolveu, então, o Mohammed resolveu chamar Haim Benatar, vem aqui, dá uma mão. Ele falou, tá bom, eu vou ajudar. E ele começou a mexer um pouquinho aqui, começou a ficar bonito, a família do sultão começou a gostar. O que está acontecendo aqui? Ele falou, não, eu tenho quem é? Haim Benatar. Mas que nome é esse? Esse é juiz? É, juiz. Ah, tá bom, que bom. E ele, cada dia, dentro das horas dele, ia fazendo a roupa para a filha do sultão. E o casamento está chegando, falta 2 dias agora. Aí o artesão falou, falta 2 dias, Haimito, falta 2 dias. Não vai estudar a Torá hoje. Aí ele falou, Kiem Hayenu veore Yamenu ubaen nege Yomam Balayla. Eu tenho que estudar a Torá. Excuse-moi, mas meu compromisso com o trabalho é X, bateu o cartão e a tutaló. Não vou ficar aqui, está pensando que vou ficar aqui fazer a minha vida, o trabalho? Não. Aí a família do sultão foi ver a roupa, não vai ficar pronto. O casamento daqui a 48 horas. Aí o rei, o sultão, falou para o artesão muçulmano, se a roupa não estiver pronta, o responsável vai ser jogado na cova dos leões. Aí ele falou, mas não sou eu o responsável, o judeu. Sempre na hora H, para quem sobra o problema, o judeu. Aí chamaram o Haim, Ribi Haim, hoje você não vai estudar a Torá, só hoje, porque se você se dedicar hoje você liquida o assunto, tá? Ele falou, Kiem Hayenu, Veoreh Yamenu, Baenege, Yomam Balayla. São X horas de trabalho, eu vou fazer X horas do trabalho, depois eu tenho que estudar a Torá. Você vai parar na cova do leão. Por que cova do leão? O que eu fiz? Eu estou trabalhando por horas para você. Não, mas o vestido não fica pronto, mas eu não prometi vestido, eu prometi que ia trabalhar X horas. Discussão vem, discussão vai, ele trabalhou as horas, foi para o Bet Midrash.
Já um Beit HaMidrash, tinha lá policiais do oficial do governo, do Império do Marrocos, mandou prender Ibrahim Benatar, jogaram ele na cova dos leões. Tinha mamás King Lion lá, era tudo leão faminto, gorducho, forte. E a história oral dos judeus do Marrocos contam que, incrível, os leões viraram cats, gatinhos. Miau, miau. E assim foi. Essa foi uma das histórias tão bonitas, né? Que você vê quem era o personagem que nós vamos estudar. Veio de uma cidade simples do Marrocos, a cidade de Salé, costureiro, foi chamado para trabalhar, ele trabalhava, parece que ele era um bom costureiro, e aí, o que acontece? Ele dedica horas no trabalho e horas para estudar, e aí tivemos esse pedido do sultão, ou finaliza o trabalho, ou vai ser lançado na Cova dos Leões. Ele não abriu mão das horas do estudo da Torá, jogaram ele na Cova dos Leões, os leões viraram um gatinho, fizeram miau, 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 do lado do Tzadik, e aí até o sultão queria se converter ao judaísmo. Virou, isso aqui não é normal, mas esse é um homem, Tzadik, Elohim, que é isso? E assim foi a história. Muitos muçulmanos começaram a ter uma relação com o Rabino Ora Haim de malach, de anjo, beijava a mão deles na rua. O Rabino saía na rua, todo mundo beijava a mão dele. Mas não era só os judeus que beijavam a mão, eram os árabes, os muçulmanos beijavam a mão dele, viam uma figura espiritual desde o episódio do casamento do sultão. Então, essa é a entrada, né, do nosso personagem. Mas eu queria dizer que no ano de 1696, ele resolve sair do Marrocos porque ele percebeu que ele é uma pessoa que quer trabalhar e quer estudar a Torá, mas aí ele sentiu alguma coisa que fez ele mover a sair do Marrocos. Estou falando isso, né, final do século XVII, início do século XVIII. E o quê? Ele tinha um ideal, ele queria ir para Israel. E é disso que eu quero me debruçar um pouco sobre onde a gente vê esses rabinos que viviam fora de Israel e, de repente, vão para Israel. Hoje, se vocês ouvirem que tem pessoas saindo do Brasil, indo para Israel, dá para entender muito bem, né? Israel é um país desenvolvido, está aí liderando o combate à Covid, high-tech avançada, economia estabilizada, as faculdades são uma das melhores, né, no ranking das universidades do mundo. Dá para entender uma pessoa que queira ir para Israel no século XXI. Não dá para entender um rabino que queira ir para Israel no século XVII e XVIII, porque no século XVII e XVIII Israel não tinha nada, não tinha nenhuma força de atração. Mesmo assim, o rabino queria ir para Israel. Ele viaja para a Itália, na cidade de Livorno. Nessa cidade havia um desenvolvimento de gráficas. Ali foi o grande estouro, né, nas humanidades, que era o advento da gráfica e a difusão do saber, né, da Europa. E aí, ele também, os rabinos iam para lá, muitos rabinos publicaram seus livros na Itália, na cidade de Livorno, então ele sai do Marrocos, vai até a Itália para publicar os seus livros, editar os seus livros que ele escreveu. E ele escreveu, entre outras obras, esse livro que nós vamos estudar ao longo dos próximos encontros, que é o Ora Haim, os comentários dele sobre a Torá, sobre a Parashá, que nós lemos semana a semana na sinagoga.
Mas tem uma coisa que eu preciso passar para vocês, e talvez isso vocês vão começar a entender um pouquinho mais, inclusive a política em Israel atual, de idealismo, de povoamento dos judeus em Israel, movido pela influência da Kabbalah, pela influência desses rabinos que entenderam que a partir do ano 5.500, no calendário judaico, né, nós estamos no 5.781. Estamos aproximando do grande Shabat da humanidade. Mas há mais de 250 anos atrás, começou um movimento de rabinos e discípulos para a terra de Israel. A história, em especial, do rabino convidado nosso para esse semestre, é que ele resolve, então, no ano 5.501. Se 5.500 é a segunda metade do sexto milênio, 5.501, ele está na Itália editando seu livro, editou, está tudo bonitinho, agora eu vou para Israel. E ele combina com uma embarcação naval de ir ao porto de Yafo. Agora, prestem atenção, quando ele marca para ir da Itália ao porto de Yafo, se vocês olharem bem o mapa aí, vocês vão ver que Yafo e Jerusalém é pertinho. É pertinho. Faz sentido. Só que o navio, ele vai pelo Mediterrâneo, no lugar de parar em Yafo, ele para aqui em cima, em Aco. Muito bem, ninguém sabia por quê. O rabino Ora Haim Akadosh, ele vai, desce e percebe que não é Yafo. As pessoas falaram, bem-vindo a Aco, welcome. Aco? Aí ele chamou o rapaz da embarcação, falou, escuta, eu pedi para você me levar para Yafo. Você me levou aqui para cima. Eu estou mais longe de Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém. Aí, ele falou, não sei porquê. Eu não entendi, eu não sei o que aconteceu. Eu estava todo, o mapa estava certo, era para ir, todos os equipamentos era para levar o barco, conduzir o barco para Yafo. Eu não sei o que aconteceu, senhor, peço desculpa. Foi para Aco. Rabbi Haim Benatá, eu não estava entendendo por que ele não desceu em Yafo e foi para Aco. Acidente de percurso, negligência do motorista, macará. E com o tempo ele percebeu. Ele, no final, para em Aco, vive em Haifa um pouquinho, vai para Tibérias, e apenas um ano depois, né, praticamente, ele chega em Israel, em Jerusalém, por causa de uma epidemia. Havia uma epidemia em Jerusalém, em Aco, e aí ele foi obrigado a ficar no norte de Israel. Então você vê que nem a embarcação sabia explicar algo que Rab Haim, ele foi salvo pela mão de Hashem para ir até Aco, e a epidemia estava de Jerusalém até Yafo. Havia várias epidemias nesse período, não era fácil, né? Não havia vacina, né? Naquela época, não havia vacina, e não tinha meios de combater como, né, hoje a humanidade tem. Então, você imagina que se ele soltasse em Yafo, provavelmente ele não estaria aqui para contar história. Então, essa foi a chegada dele em Israel. Eu só volto aqui, gravem, por favor, ele chega em Jerusalém em 1742. Por favor, não esqueçam disso. Por quê? Quando você pega o livro de história, existe um capítulo na história judaica, chama Primeira Aliá, os primeiros movimentos, né? Uma onda de migração sionista, nos anos
de 1881 a 1903. Vocês sabem o que quer dizer isso? Que pela história, pelos historiadores, eles computam a ida de judeus a partir de 1881 como um marco, né? Primeira aliá. Mas o Rabino foi muito antes, quase 100 anos, mais de 100 anos antes, 1747. Ele já estava em Israel e ele não foi sozinho. Diz a história que o somatório de 1881 até 1903 apontaram que cerca de 25 mil judeus chegaram lá. Muito bem, judeus oriundos do Império Russo, alguns poucos do Iêmen, é chamada também aliada dos agricultores. Né? Muito bem. Aí você vê aí uma foto que eu peguei da internet, da cidade de Petah Tikva, já como produto dessa primeira aliá, que os historiadores classificam de 1881 até 1903. Mas eu repito, o Rabino chega a 1742. Ele está lá. Ele já chegou antes. E não foi só este Rabino que chegou. Muitos outros chegaram. Porque quem escreve a história são os historiadores, são pessoas de um determinado movimento, mas Rabino Haim também escreveu a história. Outros rabinos escreveram a sua história, mas não é levado aos livros de história. Então, quando você estuda o capítulo da imigração judaica, pula um período importante que é a ida dos rabinos e seus discípulos para a terra de Israel. Movido por quê? A gente vai ver já. Porque é isso que vai marcar o comentário do Or HaChaim HaKadosh. Primeiro congresso sionista, olha, se o Rabino Or HaChaim HaKadosh foi para Israel em 1747, Theodor Herzl fala em 29 de agosto de 1897. Quando eu converso com meus colegas, professores de história, e falo com eles, mas nós precisamos botar no currículo a verdadeira história. Antes disso, havia uma movimentação do nosso povo, a terra de Israel, movido por outras questões. E eu faço questão de falar isso, porque eu também sou um acadêmico. E eu gosto muito de trazer as questões como elas são, nas suas reais dimensões. Não é verdadeiro por completo que o sionismo é um movimento que surge em 1897, porque senão você não vai entender a ida do Rabino Haim Benatar e os seus 150 alunos e seus familiares. Você não vai entender o Gaon Mivina mandar seus alunos que chegavam a mais de 500 famílias. Você não vai entender. Mas não é contado isso na história. Não é contado isso na história. E quando você estuda na história, quais são as justificativas para o início da imigração? Por que começamos a retornar a Israel? O ideal renovado da relação do judeu com a sua terra. Fuga de pogroms na Europa, certamente. Uma solução ao antissemitismo, certamente. Mas Rabbi Haim Benatar não foi por causa disso. Não foi porque surgiu uma onda nacionalista na Europa, então o judeu começou a procurar um lugar, não para resolver o problema de Dreyfus, não para fugir de pogroms. Rabbi Haim Benatar foi para Israel por outro motivo. E os religiosos, até hoje, quando olham para Israel, é outro motivo. E a discussão que se tem hoje em Israel é desse motivo que eu vou falar hoje, em nome do Rabbi Haim Benatar. Porque senão você não está entendendo a história. A história está aí, dependendo do professor, começa de um determinado ano, e aí toca o barco. Não, você toca o barco de forma
incompleta, imprecisa. Isso seria, se você fosse uma pessoa respeitando a metodologia científica, está impreciso. É impreciso isso. O que a história não diz? Que o Or HaChaim migrou com 150 alunos e seus familiares em 1741. O Rabino Israel Ashkenazi de Sokolov, discípulo de Gaon Mivina, foi com 500 alunos. Quando? Em 1839, ainda antes do Congresso Sionista. O Baal Shem Tov, o grande fundador do Hassidismo, ele acreditava que era hora de ir ao encontro de quem? De Or HaChaim Israel. Quando ele soube que o Rav Haim Benatar saiu do Marrocos, foi para a Itália, da Itália foi para Israel, em 1741, ele falou, eu tenho que encontrar com ele. Porque ele acreditava, e começou a se espalhar na Polônia, que se Baal Shem Tov encontrasse com Or HaChaim, Rabbi Haim Benatar, em Israel, o Mashiach ia chegar. E aí começaram uma movimentação agora dos judeus, discípulos do Baal Shem Tov, para fazer aliá também. Mas não tem nada de pogroms. Alguém falou de pogroms, estavam fugindo de pogroms, alguém falou de antissemitismo, nada. Estamos falando de um movimento espiritual, de um movimento de ideal, em que sábios, que não havia WhatsApp, não havia e-mail, não havia internet, pessoas de outros lados do mundo, Gaon Mivina na Áustria, o outro na Polônia, o outro no Marrocos, e outros rabinos. Podia fazer uma lista para vocês. Haim Abulafia. Haim Abulafia saiu da Síria e foi para onde? Foi para Tibérias. Também por esse período. Essa turma toda foi movido, como eu falei, a partir do ano 5500, que é a segunda metade do sexto milênio, aproximando-se do Shabat. E aí, quando o Baal Shem Tov então porque quis encontrar o Or HaChaim HaKadosh em Israel e não conseguiu, ao menos foi impedido pelos céus, assim ele escreve, o Baal Shem Tov mesmo escreve, foi impedido. Mas já que eu não consigo encontrar pessoalmente com Or HaChaim, vamos nos encontrar literalmente com Or HaChaim. E aí ele foi o responsável porque esse livro chegasse no mundo Ashkenazi de forma impressionante. Eu não sei quem mais estuda Or HaChaim HaKadosh, se os rabinos Faradim ou os rabinos Ashkenazim. De tão forte foi a influência do Baal Shem Tov com relação a este possível encontro que ele acreditava, né, que traria o Mashiach, mas já que não foi possível presencialmente, ele foi possível literalmente. Pois é, isso se chama aliá religiosa, aliá fruto de um ideal, que levaria a Or HaChaim a emigrar a Israel há 250 anos atrás. O que era Israel há 250 anos atrás? Deserto, miséria e epidemias. O que foi que fez o Rav Haim ir lá e outros? Ideal. Qual é este ideal? De que nós estamos falando? Eu me lembro que a gente, em aulas anteriores, já pôde ver isso aos olhos do Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, já fizemos naquele curso, na cronologia da história do nosso povo, deu para entender a relação, né, de Avraham Avinu com a terra de Israel, mas depois parece que a imigração judaica ficou por conta da história moderna do sionismo. Não é real. É impreciso esta afirmativa. E aí eu vou mostrar um pouco do ideal. A Torá diz, no Devarim, capítulo 30, Ve re'e natati lifnechem hayom hachaim ve'atov, a vida e o bem, a mavet ve'ara, a morte e o mal.
Tendo dado perante vós a vida e a morte, a benção e a maldição, o Baharta Bahaim tem que escolher a vida. Reb Haim Benatar, o nosso convidado do semestre, ele pergunta, olha, Deus diz no texto sagrado que ele coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal, a benção e a maldição, e no final ele só manda escolher a vida, o Baharta Bahaim. Por que ele não fala o Baharta Bahaim, a vida, o bem, a benção, tudo? E o que é o Baharta Bahaim? O que é a vida? Explica melhor. O que ele quis dizer? Porque se ele fala a vida e o bem, a benção, que conceitos são esses? Essas são as perguntas que Rebbe Haim faz no seu comentário. E eu faço a apresentação do que escreveu Or HaHaim. A vida e a morte são consequências do plano físico. Já a benção e a maldição são frutos do plano celestial. Quando a Torá determina o Baharta Bahaim, a valorização da vida nesse mundo para quê? Prolongue teus dias para que habite sobre a terra. O desejo da vida, o desejo de ter saúde, o desejo de ter longevidade é que possa ter a oportunidade de habitar a terra. Só assim, o judeu em Israel, ele alcança a plenitude, pois morar em Israel é uma mitzvah que engloba toda a Torá. Esse foi o propósito dos ensinamentos dos sábios no Talmud, quando disseram que todo aquele que anda a 4 passos em Israel irá ao mundo vindouro. Quer dizer o quê? Irá ao mundo... É claro que é metafórico, mas o que ele quer dizer? É o top. Então, se ele escreve uma coisa dessa, não é demagogo, né? Fala e não faz. Ele escreve, quer dizer que ele ensina, quer dizer que ele ensina personificando aquilo que ele acredita. Então, para ele, todo o sentido da vida de um judeu é que ele possa ter o mérito de morar em Israel. Para ele, é claro isso. Diz ainda, escolherás a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Eterno, teu Deus, ouvindo a sua voz. Diz Or HaHaim ainda nesse passuco, Baharta Bahaim, que quer dizer o desejo do homem de viver se justifica para atender à vontade de Hashem. A pessoa, eu quero viver mais para comer mais um bife com batata frita, para quê? Não, para conhecer mais um museu, para ler mais um newspaper. A gente vive mais para fazer a vontade de Hashem. A Torá deu a ênfase, a recompensa nesse mundo que a gente vive. A gente quer viver aqui, mais imediato, e não se dedicou sobre a recompensa depois dos seus 120 anos nesse mundo. Ora, Haim fala uma coisa muito importante. A Torá não menciona Olam Abá, o mundo vindouro, o mundo das almas. Sabe por quê? Diz o Or HaHaim, porque a gente quer viver mais. A gente está atendendo a ciência, usando máscara, se Deus quiser, álcool em gel, a gente está fazendo distanciamento social, estamos correndo para a vacina, mas tudo isso para quê? Para poder fazer a vontade de Hashem, não é para comer mais bife e batata frita. Hashem, qual o propósito da vida? Qual o sentido disso tudo? Existe realmente um propósito na vida. Deus espera, há uma expectativa divina para com a minha trajetória? Se sim, é por isso que eu vou lutar, para ter saúde. E quero terminar a aula de hoje fazendo essa apresentação do nosso sábio, dizendo o seguinte, terminando a aula de hoje. E os filhos de Israel choraram por Moshe 30 dias. Mas no caso de Arão, o texto afirma que todos os filhos de Israel choraram.
Um está no Dvarim, capítulo 34, outro está no Bamidbar, capítulo 20. Qual o motivo dessa diferença? Por que eu quero entender por que, quando Moshe falece, os filhos de Israel choraram. Mas quando o irmão dele, que faleceu antes, Aharon falece, todos os filhos de Israel choraram. Esse todos chamou a atenção do Or HaChaim HaKadosh. Porque, será, a gente fala que Moshe Rabbeinu, Lokam Israel que Moshe Od. Não levantou ninguém igual a Moshe. Mas incrível que quando ele falece, choraram por ele. Quando Aharon falece, todos choraram por ele. Tem uma diferença? Qual o motivo da diferença? Segundo o Midrash, Aharon dedicava sempre em fazer paz entre as pessoas. Por isso, todos choraram diante do seu falecimento. Uma pessoa que é de boa, gosta de construir amizades, é uma pessoa que, né, merece, né, todo o carinho. E quando ele sai desse mundo, as pessoas sentem. Todo mundo chorou a perda do Aharon. Essa é uma explicação. A outra explicação é do rabino Abraham Ibn Ezra, também rabino da Espanha, depois morou no Egito. Diz o rabino, todos choraram na morte de Aharon, pois deram kavod para Moshe Rabbeinu, que estava vivo e estava de luto. Ver Moshe de luto fez com que todo o povo chorasse. Então não era por causa do Aharon, era por causa do Moshe que estava de luto. Então, muitas vezes, a pessoa vai ir na direção da pessoa que está de luto. Às vezes nem conhece quem faleceu. Mas Moshe Rabbeinu, vê o Moshe Rabbeinu, aquele que tirou do Egito, aquele que estava na frente em nome de Deus, aquele que fazia os milagres conforme Deus mandava, aquele que acompanhou ele no Mar Vermelho, aquele que estava sempre na frente. Ele estava de luto. Misael se comoveu e chorou por causa dele. Duas explicações do Midrash e do Avraham Ibn Ezra. Vocês veem que o Or HaChaim, ele tem como característica citar comentário dos outros. A gente viu isso também no nosso estudo, quem faz muito isso é o Abravanel. O Abravanel, quando faz comentário, ele vai citando os que antecederam. E depois ele faz lá a sua linha, né, de comentário e sempre trazendo uma diferenciação, né, no olhar, né, do ensinamento que ele quer ali do texto da Torá. É o que o Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, vai fazer agora. Ele cita o Midrash, que antecede a ele, cita Rabbi Avraham Ibn Ezra, que antecede a ele, e aí ele faz os seguintes comentários. 4 razões para a diferença em que choraram no falecimento de Moshe e todos choraram pelo falecimento de Aharon, diferente do Midrash e do rabino Avraham Ibn Ezra. 1. O falecimento de Aharon foi repentino. Já Moshe ia avisando do seu falecimento. Ele ia avisando que não entraria em Israel, e ele falava para o povo, olha, porque eu tenho que morrer. Então a separação já era esperada. Quando você tem uma pessoa que vai avisando, então, quando ele de fato falece, a dor não é a mesma coisa quando é um falecimento repentino. Aharon não comunicou, não avisou. Deus avisou para Moshe, ele subiu na montanha, faleceu, desceu já o filho dele, substituindo o Elazar, né? Ben Aharon HaKohen, já substituto do Aharon, o filho dele. Aí pegaram de surpresa, sem aviso, choraram muito. Essa é a primeira explicação que o Or HaChaim dá. A segunda, logo depois da morte de Aharon, as nuvens celestiais que protegiam o povo cessou, parou, sumiu. Quando sumiu, essas nuvens camuflavam, protegia. Os Kenaanim atacaram. E aí
foi a primeira vez de tantos anos de sossego, graças à proteção das nuvens divinas celestiais, Bishut Aaron. Aliás, temos uma festa de Sukkot por causa disso. Aliás, por isso que no texto litúrgico nós falamos o Fros Alenu Sukkat Shelomecha. A Sukkah faz Shalom, porque é Bishut Aaron que defendia Shalom. Mas quando acabou as nuvens, apareceu Aaron, o perigo veio e uniu todo mundo para chorar. Por desespero. Olha só o que perdemos a nossa proteção. Olha só, os shirarim já estão atacando a gente. Começou o pranto. Segunda explicação do Or HaChaim HaKadosh. A terceira. Agora, no falecimento de Moshe, foi abrandado. Sabe por quê? Porque Moshe morre na véspera da entrada a Israel. E a alegria de entrar a Israel era tão grande que não tinha como o povo chorar, todo o povo chorar, porque a dor do falecimento dele foi abrandada, tamanha era a força da alegria de entrar na terra de Israel. Eu não vejo nenhuma dúvida sobre o contato espiritual desses rabinos com a terra de Israel que antecederam, e muito, o pensamento político sionista com relação à volta dos judeus a Israel. Esse pensamento de chegar e fazer um comentário, falar, olha, a dor da perda de Moshe foi abrandada, tamanha era a alegria de entrar na terra de Israel. Isso mostra o ideal deste homem. Isso mostra por que este homem fez a Aliá muito antes do primeiro congresso sionista. E a outra explicação que o Or HaChaim também dá é que a substituição de Moshe por Yoshua foi abrandada também, quando Moshe morre. Por quê? Embora não é o mesmo brilhante, mas no caso de Aaron, né, ele foi substituído pelo Elazar, seu filho. Não foi feito um aviso, olha, o seu substituto é o Yoshua, porque ele tem uma luz, põe a mão na cabeça dele que ele é muito bom. Se o brilhante não é o mesmo, mas brilhante é. Elazar era filho, é filho. E aí fica uma mensagem importante, segundo o Or HaChaim. O filho substituiu muito bem o Aaron. As funções podem ser substituídas, mas não a pessoa. A Aaron era fora de série. O filho fazia tudo direitinho. Os serviços do templo eram feitos, mas não tinha o brilho do pai. E aí eles choraram. Yoshua não tinha um brilho do Moshe, mas tinha brilho. Os brilhos podem não ser iguais, mas quando há brilho também, a dor é abrandada. É abrandada. Então, Or HaChaim, ele dá todas essas explicações em seu livro, e o objetivo, então, da aula foi mostrar, né, o que levou Or HaChaim migrar para Israel na sua época. E termino. A Shekhinah habita sob duas condições. Ela habita no povo judeu, que habita na terra de Israel. Muito forte isso que ele fala. Esse é o sentido da expressão. Para a terra que te mostrarei. Em hebraico, El Haaretz Asher Areka. Mas é Asher Areka? El Haaretz que eu vou te mostrar. Are Lecha. Are Lecha. É uma conjugação verbal, né? Are Lecha. Eu vou mostrar para você. O que quer dizer? Diz Or HaChaim HaKadosh. Deus disse a Abraão lá no início: essa é uma terra apropriada para você. E você, Abraão, é apropriada a ela. Um sem o outro não terá a Shekhinah e sucesso pleno. O sucesso pleno da terra é com o judeu dentro dela. E o sucesso pleno do judeu é ele pisar na terra de Israel. Essas são as forças que levam um homem a sair
da sua terra natal e ir até Israel, há 250 anos atrás, levando consigo 150 alunos e seus familiares. Por quê? Porque ele acreditava nisso. Ele entendeu que a Torá que é isso. Ele entendeu o momento histórico, místico da Kabbalah, que fez, a partir do ano de 5.500, uma atração das mentes, uma atração dos grandes pensadores do nosso povo, independentemente se eram os Faradi ou se eram Ashkenazi, se estava no Marrocos, se estava na Polônia, se estava na Áustria, não importa. E isso eu queria, sob título de apresentação, trazer para vocês. Eu agradeço imensamente a atenção, agradeço também a vinda de todos até aqui, no dia de hoje, a retomada dos nossos encontros, e eu tenho por encerrado a apresentação da aula e podemos abrir para alguém que queira fazer alguma consideração, alguma pergunta, por favor, estamos aí vocês precisam só desmutar, né? Tirar... Hazak Baruch, Rabino. Beruchim Tihu Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiya bidvaro. Amém. Muito bem. Alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação? Eu tenho. Por favor, Alberto. Só queria agradecer e dizer que o tema em si é muito instigativo e muito atrativo. E o senhor teve uma felicidade imensa de escolher o Or HaChaim para que nos elucidasse sobre as obras dele. Muito obrigado. Agradeço as palavras. Agradecemos a Kadosh Baruch Hu, que nos mandou sábios dessa magnitude. Quero agradecer as palavras do Pichacho como sendo as minhas também. Parabéns para o Rabino, foi uma belíssima apresentação. Parabéns. Obrigado. É um bom início. Obrigado. Agradeço. Palavras que me motivam muito. Muito obrigado. Parabéns, Rabino. Abraham. Ela Ares Achareca. Abraham. Muito bem. Prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Brilhante a colocação, dizendo há uma diferença fundamental entre o movimento sionista, que nasceu por razões de sobrevivência, para um movimento que o Rabino lideraram. Ali era um movimento de fé, era um movimento de acreditar num futuro que estava anunciado, mas tinha que acreditar. E eles tinham essa força, eles tinham uma força de acreditar nisso e levaram pessoas acreditando nessa direção, na busca dos bons sinais que a fé e a nossa Torá já nos dizia. Então, são movimentos totalmente diferentes. O sionismo, que nasceu depois das confusões da França e tudo mais, é um sionismo mais de sobrevivência. Nem sempre as pessoas que iam para Israel, na realidade, iam para Israel pelos motivos. A grande maioria não ia pelos motivos que empurraram os rabinos, levaram os rabinos a fazer adiante 200 ou 300 anos antes. São histórias distintas, mas cada uma tem sua própria beleza. Abraão gosta. Muito obrigado, Abraão. Sintetizou bem, agradeço. É isso mesmo. O objetivo da aula era mostrar essa diferenciação que vai fazer também as pessoas entenderem melhor o que ocorre hoje na sociedade de Israel, né? São visões de um Israel diferente, né? Sim. Muito bom. Quem mais, pessoal? Eu sei que hoje eu estou competindo com o Jornal Nacional, parece que tem mudanças na política, o dólar subiu, a bolsa caiu, mas o Or HaChaim é intacto, viu?
fiquem tranquilos que o Or HaHaim nem sobe nem desce, ele fica sempre na dele, buscando o nosso equilíbrio. O pior é que o Lula subiu, Rabino. Lula pode ser eleito. Mas eu garanto a vocês, se a gente decidir ir para Israel, não é por causa disso. Vamos ir por outro motivo. Rabino, uma pergunta. Oi, Silvano, com prazer. Prazer em vê-lo aqui. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Uma pergunta simples. Alguma razão por Marrocos ter tido o maior contingente de judeus na África? Oh, marroquino, Jacó, como você faz uma pergunta dessas? A primeira resposta, assim, à la brasileira, é porque o rabino da OL Yaakov é marroquino. Essa é a primeira. Fora essa... Não, a verdade é que Marrocos era estratégico, como o Egito também foi, né? Então, depois do Marrocos, a comunidade mais numerosa era do Egito também, por questões estratégicas. O Marrocos ele é muito próximo da Espanha e Portugal, né? Muito próximo da Europa, então fazia com que o Império Católico, na perseguição aos judeus, né? A fuga mais rápida que era tinha, o mais próximo, né? Era o mais próximo. Então, o que aconteceu? A sabedoria judaica Sfaradi foi absolutamente absorvida no Marrocos, né? Esse é o motivo principal. Quer dizer, até chegar à Turquia, que era um outro grande centro, demorávamos muito mais. Então, e como há uma tradição histórica que o rei do Marrocos sempre se dava bem com os judeus, então ali a grande riqueza Sfaradi ficou concentrada em número e em quantidade e qualidade de erudição, né? Muito mais no Marrocos do que, por exemplo, na Turquia, que também tivemos uma fuga até lá da Inquisição, e lá também tivemos grandes sábios, mas não se compara em número em número de obras e de pensadores, não se compara pela proximidade, é só por isso, não tem. Ok, obrigado. Muito bem, mais uma pergunta ou podemos ver o que aconteceu na política? Mais uma pergunta, Rabino. Olha, eu quero agradecer, então. Eu vi aqui muita gente escrevendo palavras bonitas para mim no chat. Eu quero agradecer. O senhor Roberto me conhece, sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dar aula, né? Eu gosto muito de dar aula, e porque a Torá é fascinante. Então, se eu conseguir e consigo trazer um pouquinho só dessa beleza da Torá até vocês, eu cumpri a minha missão de vir ao mundo, né? Porque cada um procura a sua missão. Minha missão é ensinar a Torá, mostrar que a Torá ela é bonita, ela é profunda e ela é interessante. E, Bezat Hashem, vamos nos ver na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Ok. Shavuot Tov, boa noite a todos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Rabi. Obrigado a vocês. Tudo de bom. Boa noite, Shavuot Tov. Boa noite. Shavuot Tov.